São 18h05, nós estamos neste momento com 20 participantes, o que é muito bom. Eu queria, obviamente, antes de mais, dar-vos as boas tardes, obviamente agradecer-vos aqui esta vossa presença, esta companhia de final de tarde, perceber que este evento está a ser igualmente participativo, digamos assim, como o outro que nós fizemos. A adesão está a ser interessante, diz-me uma experiência que nos próximos 10 minutos entrará mais gente. Temos aqui, como eu já tinha visto, algumas caras novas, que eu saúdo desde já pela primeira vez. Temos também aqui um grande bem-aja, digamos assim, para aqueles que são os fiéis repetentes, mas vejo aqui de facto caras novas, o que é muito interessante perceber que este evento está a ter uma adesão muito simpática e muito participada. Antes de começar diretamente, eu queria dizer-vos uma coisa. Nós vamos ter uma pequena novidade que só vai ser revelada no final. Ou seja, não vos estou a obrigar a ficar até ao fim, mas se não ficarem também não vão ficar a saber qual é a novidade. E, portanto, não há necessariamente um fim às 20 horas, naturalmente. O intervalo das 2 horas é para nós termos aqui a capacidade de gerir isto de uma forma mais ou menos simpática, sem grandes atropelos, percebendo que até às 8, obviamente, terminaremos, porque às 8 é aquela hora, digamos, de reunião familiar para jantar, seja lá isso o que for. E, na prática, nós hoje vimos tentar falar-vos um pouco de várias coisas, mas antes de mais daquilo que é o nosso grande tema, fotografia em tempo de pandemia, estratégias criativas. Ora bem, o que é isto, as estratégias criativas, e porque é que nos lembramos deste tema? A ideia era, obviamente, ouvir-vos, como é evidente, tentar perceber o que é que vocês fizeram, falar convosco, partilhar convosco as nossas ideias, mas sobretudo tentar perceber que há várias fases, digamos assim, e eu começo já pela minha, as várias fases da fotografia, ou as diferentes fases da fotografia em jeito de pandemia. Eu posso já começar pela experiência que eu tive. Quando se fala em estratégias criativas ou em fotografia em termos de pandemia, pensamos quase sempre naquilo que é a criação, naquilo que é a produção visual. A minha estratégia criativa não teve muito criativo, e também não foi muito estratégico, diga-se de passagem. Então, há algumas pessoas que assistiram àquilo que foi a minha atividade fotográfica em tempo de pandemia. Uma delas ajudou-me e ajuda-me quase todos os dias àquilo que eu vos vou explicar, o que é que estive a fazer. Outro que está aqui também para dentro diz-me que eu cristalizei nos últimos anos, porque voltei a estudar e, portanto, deixei de fotografar, e, portanto, são várias as opiniões, são diversas. É curioso ver o Modesto a rir-se em primeiro e o Luís Afonso a rir-se em segundo. De facto, foram eles os principais causadores deste meu trauma neste momento, que é não ter, de facto, muito tempo para fotografar. Mas aquilo que eu tive tempo foi para reorganizar. Portanto, a minha estratégia criativa para o tempo de pandemia a nível fotográfico foi isso. Foi uma mudança de sistema a nível de backup. O que é que isto quer dizer? Bom, eu não tive tempo, de facto, nem possibilidade de fotografar em tempo de pandemia. Obviamente que tive, mas para quem não sabe, eu sou professor em 2 instituições de ensino superior e com aulas práticas, maioritariamente de fotografia, de vídeo, de comunicação e de gestão de projetos, não conseguia ter mais tempo livre, pelo contrário. Eu sou daqueles casos em que o Zoom obrigou-me a ter uma estratégia, essa sim criativa, para dar aulas e para começar a fazer aulas práticas via Zoom, que foi um desafio absolutamente extraordinário. Foi muito possivelmente o maior desafio académico da minha vida, à exceção do bem afamado doutoramento, já lá vai, mas tive de facto muito pouco tempo para produzir. E, portanto, o tempo que eu tinha em casa, se eu quisesse estar a ter alguma estratégia criativa a nível fotográfico, tinha que ser a nível de gestão dessas mesmas imagens e deste mesmo arquivo, e foi isso que eu fiz. E, muito resumidamente, o meu sistema de backups, muito pensado, muito discutido, ainda hoje discutido, aliás, a cada dia que passa eu faço e discuto cada vez mais aqui com o meu mago da organização, que é o Modesto Viegas. Aliás, a quem eu mais tarde ou mais cedo vocês vão ter que assistir a uma qualquer coisa feita por ele, porque se juntarmos o Modesto Viegas e o Luís Afonso, nós cobrimos muito possivelmente todas as possibilidades de arquivo e de gestão fotográfica, e portanto mais tarde ou mais cedo nós vamos criar aqui qualquer coisa para vocês, não estejam descansados. Mas na prática, o que é que eu fiz? Eu peguei em 2 discos de 3 terabytes, só com fotografias, e como qualquer fotógrafo principiante, em vez de começar a trabalhar, comprei gadgets. E portanto comprei um disco externo ainda maior,
mas não foi só para pegar nas coisas e mandar lá para dentro, não. Mudei de facto a minha estrutura, ou seja, comecei por eliminar ficheiros antigos que efetivamente já os tinha eventualmente em JPEG e percebi que não iria voltar a mexer neles e ocupavam muito espaço. Para quem não sabe, eu fiz durante muitos anos e ainda faço muita fotografia de natureza e vida selvagem, o que obrigava muitas vezes a disparar muito e, portanto, era fácil ter pastas com muitos ficheiros originais, muitos deles, só para vocês terem noção, se vocês fossem uma aplicação de visualização de fotografias semelhantes, ainda há muito pouco tempo tive essa experiência, eu tinha cerca de 26 mil imagens semelhantes no sentido de serem iguais umas às outras, portanto, as rajadas de disparo contínuo atrapalhavam-me e, portanto, fui pasta a pasta durante estes 2, 3 meses, pasta a pasta, eu sei que pode parecer um bocado primitivo, mas foi assim que foi, pasta a pasta, identificando ficheiros que estariam ou semelhantes ou repetidos, eliminando-os, tentando decidir quais é que ficavam, passando alguns para JPEG e ficando só com os finais, porque alguns trabalhos eu já não vou voltar a pegar neles, muito possivelmente a nível de originais, portanto os RAWs foram apagados, os JPEGs ficaram para a memória futura e comprei um disco de 16 terabytes, vou utilizá-lo em RAID 1, ou seja, 8 mais 8, tudo aquilo que eu passar para um fica automaticamente no outro, e portanto eliminei, digamos assim, todos os ficheiros antigos, e inventei uma estrutura nova, a estrutura essa que ainda me dá hoje algumas dores de cabeça, porque para agora a próxima migração para o Lightroom ainda estou aqui indeciso entre uma ou outra opção, mas acho que já sei o que é que vou fazer, e tecnicamente, digamos assim, debrucei-me sobre este aspecto da fotografia. Naturalmente que ao longo desta revisitação houve aqui, obviamente, sensações variadas, umas muito boas, outras menos boas, por razões mais pessoais, mas faço aqui um bocadinho a ponto depois, mais tarde, para aquilo que o João Cardoso, meu colega aqui do painel, vai falar, que tem a ver um bocadinho sobre essa lógica mais do efeito prático das coisas e da sensação que elas têm. Portanto, o que é que eu ganhei, o que é que eu espero ganhar com isto? Tenho um acesso muito mais rápido, sei eventualmente, ou possivelmente, todas as fotografias que eu tenho em todos os sítios, obviamente que vou ser ajudado pelo Lightroom muito possivelmente daqui a breves instantes ou daqui a breves semanas, e espero em janeiro poder-vos falar um bocadinho mais sobre o resultado, ou eventualmente sobre uma metodologia mais tarde de trabalho ou de arquivo, e portanto na prática aquilo que eu fiz, a minha estratégia criativa foi mais de trabalho do que propriamente de criação. Mas como vocês também já me conhecem e sabem que eu gosto de falar e de vos ouvir, eu tenho aqui obviamente amigos e colegas que estão presentes e que eu quero obviamente ouvir falar sobre aquilo que eles foram fazendo. À medida que vocês forem tendo algumas perguntas, naturalmente sobre aquilo que nós vamos dizendo ou aquilo que vocês vão dizendo, eu pedia-vos que vocês no chat colocassem o vosso nome. Nós neste momento, nós somos, na prática, somos 3 hosts diferentes, ou seja, eu estou como host, o João Cardoso e o Mário Pires como super host, ou como co-host, ou seja, eu estou a gerir a sessão, mas eles estão também obviamente atentos e poderão fazer aquilo que eu vou fazendo, que é, à medida que no chat vão aparecendo indicações ou nomes vossos, nós vamos por ordem cronológica, dando a palavra aos intervenientes e tentando perceber o que é que vocês querem perguntar. Portanto, qual é o processo? O processo é, daqui para a frente, nós vamos obviamente conversando, vocês vão tendo dúvidas ou não, e à medida que forem tendo essas dúvidas, colocam o vosso nome no chat e nos nossos blocos de intervenção, para quem não sabe, são 3 blocos, eu começo, depois passo ao João e depois ao Mário e depois fechamos e, portanto, vocês têm sempre hipótese de ir falando à medida que nós vamos expondo, digamos assim, a nossa temática ou o nosso subtópico e à medida também que os convidados vão falando connosco, vocês vão tendo sempre hipótese de ir questionando ou fazendo algumas perguntas. Portanto, aproveitem o chat para colocar o nome e nós, à medida que os nomes vão surgindo, vamos falando convosco e vamos trazendo-vos, digamos assim, para o diálogo. E como eu já estou a ver ali o Gonçalo muito paradinho, e porque eu sei que ele teve aqui uma estratégia criativa muito simpática durante a pandemia, eu perguntava, em jeito de provocação, Gonçalo, tens alguma coisa para partilhar connosco? É? Gonçalo, faltou? Ok. Sim. Já estou a ouvir. Epá, por acaso tenho, porque me pediste, pá, porque senão não tinha nada para te preparar. Foi super estruturado, não foi? Aquilo que eu pedi, não foi?
Olha, mais uma vez o gajo das tantos livros para imprimir esqueceu-se outra vez de me trazer o roll-up. Eu lamento não ter aqui atrás as tantos livros. Pronto, de qualquer maneira, epá, isto por causa da pandemia, o tempo está a contar, vamos ver. Epá, realmente a maior parte do meu trabalho, ou o meu trabalho que eu faço ou fora do país ou em algumas zonas mais remotas do país, mais remotas relativamente à minha localização. Obviamente durante a pandemia eu fiquei sem a possibilidade de me deslocar e tive que arranjar algumas alternativas. Ora, não sei se lembras também, eu na altura éramos para ir, aliás eu era para ir fotografar ursos para Somedo, final de março, e epá, todas as viagens estavam a começar a ser canceladas, todo o que era alojamento estava a começar a cancelar, e então optei por não ir, porque realmente era a melhor opção e foi a melhor opção e depois ficou no que ficou. Pronto, posto isto, essa seria uma das primeiras saídas do ano, em mais de 10 que eu tinha programadas e só uma é que se realizou, que foi mais tarde em setembro. De qualquer maneira, via-me trancado em casa, trancado entre aspas, não é? Mas tinha que arranjar alternativas para começar a fotografar outra vez. Eu não sei se tenho aqui a possibilidade de partilhar a tela ou não. Tens, claro. Tenho? Ok, vou pôr aqui, eu acho que tenho aqui compartilhar a tela, eu vou pôr aqui até esta tela aqui deste lado, não sei se já estão a ver aí alguma coisa. Pronto, uma das coisas que eu queria fazer... Espera aí que ainda não estamos, espera aí. Ok, não sei se tenho que deslocar para aqui. Talvez tenhas. Estão a ver aqui alguma coisa, uma caixa? Não. Espera aí, que se calhar... Eu já sei o que é. Ok, a gente espera. Já sei o que é. Ok. Ok, agora já vemos. Exatamente, pronto. Uma das coisas que eu tive que fazer logo aqui foi começar a meter mãos à obra. Isto para vos enquadrar, eu moro numa zona que felizmente é uma zona rural. Eu moro longe da cidade de Leiria, longe, quer dizer, eu na realidade estou a 5 km da cidade de Leiria. Mas moro numa zona rural e dou-me por feliz por ter ainda muita vida selvagem por aqui, mesmo a pequena. E é na realidade, quando nós estamos em casa, que nós começamos a reparar mais nisto. Ora, eu ao longo dos anos, que isto é um bocado o defeito de profissão, eu vou registando todas as espécies, por exemplo, de aves que eu vejo por aqui. E eu só no meu jardim, eu já cataloguei 43 espécies de aves. O que é muita ave. Eu pensava no máximo que eram para aí 10, mas na realidade aparecem muitas aves. Então resolvi começar já que estou aqui parado, tenho que fazer alguma coisa para começar a fotografar isto tudo, que era realmente o que eu queria. Antes disso, obviamente, tinha que chamar as aves. E para chamar as aves, eu tive que começar a criar alguns comedouros. Nomeadamente, tive que ir aproveitando algumas coisas que ia tendo aqui por casa e ia fazendo comedouros. Então, a primeira ideia foi realmente fazer um comedouro, que é um comedouro para aves, mas principalmente um comedouro para pica-pau. Este comedouro era este comedouro assim, com uma redezinha, levava aqui umas sementes de girassol, leva uns amendoins, leva estas coisas todas. O que é engraçado é que eu coloquei o comedouro num poste que eu montei aqui fora, onde já tinha outro comedouro, pendurei lá o comedouro e 3 dias depois já tinha lá pica-pau. É claro que o pica-pau aqui era algo muito ilusivo, era algo que eu conseguia ver, mas era só quando ele passava aqui por cima. Mas assim que ele apareceu, eu disse, pronto, então o pica-pau já vem, as outras vêm muito mais facilmente, e então comecei a pensar agora vou fazer um esconderijo. E a minha ideia sempre foi fazer o esconderijo dentro dos muros de casa e não para o terreno. Apesar dos terrenos que estão lá atrás também pertencerem, eu optei por fazê-lo dentro do terreno. E então coloquei mãos à obra, fiz um wide apenas com o que tinha em casa, pus o chão, nivelei, pus uma palete, tinha aí algumas barrasitas de madeira, algumas peças de madeira, e comecei a pôr mãos à obra para fazer este wide.
É claro que isto inicialmente começou assim numa coisa muito, muito arcaica, mas é sólido, é bastante sólido até, e já suportou ventos muito fortes. E é arejado, é muito arejado até, mas Gonçalo, surpreende. desculpa, como é que mantens a distância social lá dentro? Ou é só tu que lá estás? Sou só eu que lá Ok, estou. está bem. Embora de vez em quando eu tenha algumas aves, se vocês virem aqui este muro, uma das coisas engraçadas que acontece é que foi eu montei o wide, obviamente, numa altura que não é ideal, que é a altura em que as aves já estão muito ativas e eu devia ter montado pelo menos 1 ou 2 meses antes. Mas quando montei-a numa época em que as aves estavam em reprodução. E quando estão em reprodução, o que é engraçado é que elas vinham aos comedouros, mas neste murinho que aqui estava, que fica tipo, quando eu tenho a lente, fica a 5 centímetros da lente, ou do limite da lente, as aves iam para o muro dar comida às crias. E então eram melros, eram os gaios, eram os chapinreais, eram os piscos peito-ruivo, era tudo a vir aqui para cima. Eles não sei porquê, ou deviam se sentir protegidos, e nunca repararam que eu estava lá dentro. Porque eu depois, apesar de ter aqui estas redes, eu depois ainda fechei isto tudo com uns fundos pretos, e então mesmo de fora não se vê absolutamente nada do que está lá dentro. É claro que depois, isto como ficou inicialmente assim, portanto eu tenho aqui um muro, eu tinha aqui este sistema que entretanto eu abandonei esse sistema e coloquei aqui um sistema muito mais sólido e este é o aspecto que isto tem, ou quando eu estava, isto são imagens de telemóvel, peço desculpa por isso, mas isto é o aspecto, portanto eu tinha aqui um muro, o terreno como sobe um bocadinho, eu estou praticamente ali a fotografar, estou a fotografar ao nível do chão, o que em alguns casos dá-me muito jeito. Portanto, e neste vídeo, ou neste vídeo não, ainda nestas imagens, portanto eu já começo a ver, portanto temos aqui já com lente, portanto eu tenho toda esta zona aqui à minha frente para começar a ver o que é que está, já começamos a ter aqui algumas aves, obviamente vou colocando os meus pousos em todas estas zonas, isto são algumas perdizes que eu ia vendo que me pousavam no jardim, que eu nunca tinha visto perdizes aqui, infelizmente começaram a aparecer as perdizes. O que é engraçado é que as perdizes apareceram e apareciam assim tipo dia sim, dia não. E houve uma altura que começaram a aparecer com muito mais frequência. Até que houve um dia que eu vi que uma desapareceu, mas apareceu a outra. E quando apareceu com as 12 crias. Portanto, eram 12 crias. Elas eclodiram mesmo no jardim, eu depois descobri o ninho. Elas descobriram, ou eclodiram no jardim, e obviamente mais perdizes abandonam logo o ninho assim que saem do ovo. Um dia depois elas já andavam por aqui fora e já tinham ido para o outro lado. Eu tinha aqui só mais um videozinho para partilhar. Não sei, em termos de som, se calhar tenho que pôr o som um bocadinho mais alto. Tenho o vídeo invertido, mas... Naturalmente tem câmera lenta ou é o sinal que está fraco aqui? Não sei, eu é que estou a falar devagarinho. Porque eu na altura estava mesmo, eu não estava a fazer isto para fazer um vídeo, para mostrar, eu estava a fazer um vídeo para mim. Eu vou só andando aqui um bocadinho mais para a frente. Ok. Eu até mostro aqui algumas coisas, vou fotografando e tudo, mas não é nada disso. Acabei por pôr esta rede aqui atrás e o que é engraçado é que realmente este AID, nestes casos, funciona muito bem. Isto já é uma fase mais tarde que eu passei por aqui. Mas e fotografar, e a coisa mais engraçada de fotografar para este AID é que eu posso ir fotografar de chinelos. Isso não me acontecia no outro lado qualquer, mas eu realmente vou aqui, ando de chinelos e vou fotografar e consigo passar aqui. Eu digo-vos que já passei mais 300 horas neste AID. Gonçalo, só mesmo para tentarmos fechar aqui este ciclo, consegues agora mostrar aqui alguns resultados? Ok, parece que estavas a desenhar. Mostre, sim senhora. Portanto, há algumas perdizes que me foram aparecendo por aqui e depois o registro apenas de algumas espécies que vão, os tais verdilhões, que estão aos montes aqui, ando a ficar um bocado farto deles até, eles também ficam fartos uns dos outros aparentemente,
As carias e a perdiz, mas estas aparecem mesmo no jardim, elas já andam aí outra vez, portanto parece que gostaram de vir cá. O pica-pau, mesmo apanhei as carias também, que andavam por aqui, os gaios, também vinham para a frente do AIDA alimentar as crias, porque eu também tenho lá água, apesar de eles não virem às sementes, vinham à água. A totinegra, mais uma vez o pica-pau, este ainda se vê que é um juvenil, tem um vermelho ali na parte da frente da cabeça. O verdilhão, o chapim preto, que eu nunca o tinha visto aqui nesta zona, mas é uma ave super rápida e anda muito por aqui. O rabi ruivo preto, o chapim real e a carriça. A carriça foi uma das últimas que me apareceu aqui, porque eu já andava aqui há quase um mês para tentar fotografar a carriça, porque ela também não vai aos comedouros, mas muitas vezes gosta de andar pela zona do chão à procura de comida. Pronto, eu na realidade vou-me divertindo assim. Não é que eu venda estas imagens, porque eu na realidade o que eu vendo mais são imagens que eu faço para agências de viagens, mas estas imagens dão-me muito gosto de fazer. Posso dizer que por um lado até parece que se tornam fáceis de fazer, mas na realidade, quer dizer, só para fazer, por exemplo, imagens de aves em voo, é algo que eu ando a fazer já há muito tempo e é extremamente difícil conseguirmos fazer boas imagens focadas de aves em voo. Isso é agora aquilo que eu quero desenvolver aqui. Obviamente também vou fazendo aqui um levantamento das espécies que há na região e uma das ideias é, entretanto, fazer uma exposição de algumas destas imagens aqui na zona, pelo menos aqui na aldeia, e depois passá-las para a Leiria também, para fazer uma exposição grande, como um resultado do encerramento e por causa da pandemia. Ok, Gonçalo, deixa-me só fazer uma pergunta muito rapidamente, até porque temos mesmo que avançar. Não sei se verificou aí, eu pelo menos verifico aqui, pelo menos em Lisboa, na zona onde eu moro, a pandemia trouxe inevitavelmente mais silêncio urbano, de alguma forma, aí acredito que o silêncio seja mais perceptível, e com isso trouxe também não só a capacidade ou a percepção que nós temos que há mais animais e mais barulho e eles andam mais à vontade. A minha pergunta é, sentiste isso também em Leiria, partindo do pressuposto que, pronto, que já é um sítio mais calmo, ou manteve-se tudo mais ou menos na mesma? Não, senti um ligeiro decréscimo no ruído, porque consegui ouvir muito melhor as aves, porque, obviamente, a autoestrada A1 passa a cerca de 600 metros da minha casa, quando o vento está a favor eu ainda ouço os carros a passar. Mas nessa altura, como não andava ninguém na autoestrada, não havia aviões, a base aérea de Montreal praticamente não funcionava, os aviões não levantavam, estava mesmo muito silêncio. Naqueles vídeos que eu tinha aqui é engraçado notarmos todos os sons que estão lá atrás, não há nenhum som humano. Ouvem-se aves, de vez em quando ouve-se um galo ou outro, ou umas galinhas, até a galinha quando põe o ovo, por cá, por aqui, obviamente todas as pessoas daqui devem ter galinhas, mas é engraçado todo esse som, mas sim, notou-se um decréscimo e um aumento da qualidade do som e um decréscimo do ruído. Ok, Gonçalo. Ok, Gonçalo, obrigado. Eu não sei se alguém tem alguma questão a colocar, se tiver, obviamente, vou pedindo sempre que avance para o chat. Eu não consigo resistir, eu vou aqui vou provocar aqui outra pessoa que teve aqui um apontamento simpático de posicionamento e de product placement, deixou de ser Luís Afonso, passou a ser Primeira Luz, é sempre inteligente este tipo de abordagem, mas o Luís... Vimos agora o Gonçalo, que na prática tem um trabalho de fotografia e efetivamente de produção, e o Luís tem vindo, para quem não sabe, a desenvolver um projeto editorial que na prática viu, digamos assim, a sua primeira luz em tempo de pandemia. É um livro que eu vou deixar o próprio, obviamente, falar um pouquinho sobre ele e vou provocá-lo também sobre isso, que é, Luís, como é que é produzir um livro, sobretudo, finalizando em tempo de pandemia? Eu peço desculpa por tive que mudar de computador, porque o computador estava foi provocação. registrado aqui em casa, e então eu voltei para o outro e entrei na conta da Primeira Luz, portanto, desculpa, já mudei o nome. Não foi de propósito. Estou a brincar, siga. Em termos do livro, é interessante porque o Gonçalo
falou-nos de uma atividade que ele fez em resposta à pandemia, o que é bastante interessante. Eu acho sempre fantástico aquilo que o espírito humano consegue fazer mediante a diversidade, e o Gonçalo, como um fotógrafo de exterior, não é? Ele não consegue fazer o trabalho dele em casa, é impossível, não é? Ele não é um fotógrafo nem documental, nem artístico, nada disso, é um fotógrafo de vida selvagem, de natureza, portanto ele tem que sair de casa, e ao não podendo sair de casa ele teve que inventar a natureza que estava ao pé de casa, e eu acho isso extraordinário. O meu caso é um bocado diferente, porque eu fui apanhado no meio da pandemia, porque no que diz respeito ao livro que estavas a falar, o livro foi começado foi pensado já há alguns anos, mas foi efetivado em dezembro de 2019. Foi quando eu visitei a gráfica pela primeira vez, e em fevereiro desse mesmo de 2020, ou seja, sei lá, um mês antes da pandemia, eu falei com o Frederico. O Frederico foi o gráfico, e não só, ele é mais do que gráfico. Foi a pessoa que comigo materializou o livro e que construiu o livro, e eu falei com o Frederico em fevereiro de 2020, mais precisamente no dia 2, dia 3, e ele no dia 20 de fevereiro, interessante, estava aqui a ver aqui nos meus mails, enviou-me um esboço do plano que nós tínhamos para trabalhar. E esse plano, não é, que eu posso partilhar convosco, tinha a primeira data que eu tinha era o preview da paginação, ou seja, eu já tinha enviado as fotografias ao Frederico em fevereiro. Portanto, aqui em termos criativos, de escolha de fotografias, isso tudo, foi tudo antes da pandemia, mas também é uma atividade que é muito individual. Portanto, eu podia ter feito isso fora da pandemia, dentro da pandemia, não interessa, portanto, não há qualquer limitação pela pandemia ao ato criativo de escolher, de editar as fotografias, ou seja, de escolher e ver quais são as fotografias que eu gostava que entrassem no livro. Mas a primeira data, depois disso, que era uma maqueta da capa e a proposta das fontes que o livro ia levar e a paginação de um capítulo de exemplo, estava marcada para o dia 16 de março. Ora bem, o dia 16 de março, vocês não sei se lembram, mas eu lembro-me de ter vindo para casa alguns nesta semana, de meados de março. Foi a semana em que nos mandaram para casa, em que a minha empresa me mandou para casa, e a partir daí ficámos todos um bocadinho à nora, não é? O próprio Fred, que trabalhava na altura em Espanha, em Barcelona, também ficou ali um bocadinho sem saber o que fazer, e, como é óbvio, nós não conseguimos cumprir esta data de 16 de março. E depois deste 16 de março tínhamos um 6 de abril, para a maquetação completa já de um capítulo, tínhamos 13 de abril para eu entregar os textos, tínhamos 20, 30 de abril, e depois tratar dos patrocínios em maio, começar a pré-ordem do livro para junho. Portanto, estão a ver aqui algumas datas macro, e a impressão seria em setembro e o lançamento a 1 de outubro. Ok? Bom, quando a pandemia nos atinge, né, e temos que ir para casa em confinamento, fazer um livro em confinamento, em princípio, não há problema nenhum, ok? Porque o aspecto e o processo criativo de fazer um livro pode ser feito em casa, não é? Entre mim e o Frederico. As tecnologias hoje permitem-nos nós falarmos um com o outro à distância. Portanto, eu falava com o Fred através de Skype, através de Zoom, fazíamos muitas reuniões. Portanto, em princípio, vocês podem pensar que não há aqui limitação absolutamente nenhuma em termos de pandemia. Mas o que é certo é que houveram duas coisas que marcaram decididamente este livro. Porque a primeira foi que, pelo facto de nós termos vindo todos para casa, e
não sei se isso também aconteceu com vocês, mas eu acho que o facto de nós todos estarmos em casa a trabalhar fez com que o trabalho corresse de forma mais lenta que o normal, embora eu acho que todos nós passamos a trabalhar mais do que trabalhávamos, ou seja, a despender mais tempo a trabalhar. Eu acho que nós trabalhamos de forma mais lenta, o que nos deixou alguns tempos mortos e que nos permitiu também fazer algumas outras coisas enquanto íamos fazendo o nosso trabalho. E foi bom porque o Frederico conseguiu avançar muito mais rápido do que aquilo que nós tínhamos previsto. Portanto, o Frederico foi-me alimentando com trabalho, com escolhas, com paginações e, para vocês terem uma ideia, eu estava à espera que o livro tivesse mais ou menos paginado em junho e eu acho que nós conseguimos paginar o livro para aí um mês antes. Ok? Portanto, em maio nós tínhamos o livro paginado. O problema, pronto, isto foi uma coisa boa. A coisa má disto tudo foi que o livro tinha que ter apoios, patrocínios, para ser uma realidade, não é? Pensava eu, não é? E os patrocínios em Portugal, para vocês terem uma ideia, a não ser que vocês sejam uma estrela do mundo da fotografia, que é o que eu não sou, não é? Este é o teu caso agora, a partir de agora? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Está quase, mas ainda não, ok. Exato. A não ser que vocês sejam uma estrela ou que tenham umas grandes cunhas, não é? É completamente difícil vocês pedirem patrocínios ou apoio sem ser o cara a cara. Porque o português, como vocês muitos sabem, só funcionam com o estar presente. O ir lá, o arranjar uma cunha e ir lá falar. E de preferência durante uma refeição. Possivelmente durante uma refeição, exatamente. Isso é super importante. E eu, para vocês terem uma ideia, muitos de vocês não conhecerão o livro, mas eu posso-vos dar assim um alamiré sobre como é que o livro funciona. Portanto, um livro é um livro de fotografia de paisagem, de natureza, que chama-se Casa e que tem a ver com os sítios aos quais eu chamo de casa. São 4 sítios, portanto é o Polje em Miradaire, é o Porto Santo, é o Covão da Metade na Serra da Estrela e que é Moledo do Minho, que é a praia onde eu passava a minha infância. Portanto, são todos sítios que têm a ver comigo enquanto pessoa, mas que também têm a ver comigo enquanto fotógrafo. E esses 4 sítios, um desses 4 sítios, que é o Polje de Miradaire, que fica em pleno Parque Natural da Serra da Eire e dos Candeeiros, há uma empresa de referência nacional, que eu não vou dizer o nome, que está implantada no parque e eu pensei, ok, faz sentido chegar-me ao pé dessa empresa, que é uma empresa de grande dimensão, e pedir algum apoio para este livro. Para vocês terem uma ideia, eu até tenho o e-mail do diretor dessa empresa e mandei-lhe um mail. Nunca recebi uma resposta até hoje. Ok? As câmaras municipais da zona, que eu conheço, a Câmara Municipal em questão, eu conheço perfeitamente, já fiz um trabalho com eles, conheço perfeitamente, também os contactei, até por mail e não só, também nunca se mostraram disponíveis para apoiar o livro. Ok, isto tudo porquê? Porque eu não consegui estar com as pessoas, basicamente. E de todas as pessoas que eu contactei, empresas grandes, empresas mais pequenas, ou umas ou não respondiam, ou outras escusavam-se com, neste momento, não podemos por causa da pandemia. Umas empresas diziam, estamos a fazer um esforço muito grande para não despedir pessoas, e dentro destas empresas estão as empresas que mais lucraram com a pandemia, portanto vocês estão a ver quais são, aquelas que, por exemplo, dão luz às casas todas, que devem ter aumentado a faturação em largos milhares, não é? Portanto, empresas como esta tiveram a desculpa de nós não podemos por causa da pandemia. Portanto, e para vocês terem uma ideia, de todas as portas onde eu bati, que foram muitas, só 2 é que disseram que sim, não tenho problema nenhum em dizê-lo. Foi a Câmara Municipal de Manteigas, que foram
excepcionais como sempre, e a Câmara Municipal do Porto Santo, que apoiaram, comprando alguns exemplares do livro, que também é a maneira normal que as entidades municipais costumam fazer nestes casos. Portanto, a Câmara Municipal de Manteigas e o Porto Santo, que eu tenho de me agradecer, foram as únicas entidades que disseram sim, okay? Faz sentido apoiar este projeto. As outras ou não responderam ou escudaram-se com a pandemia. Portanto, foi difícil nessa parte e eu aí tive que fazer uma escolha, não é? Não sei o que é que eu vou fazer. E aí também decidi fazer uma coisa que se calhar não tinha feito se não tivesse existido a pandemia, que foi fazer este sistema de pré-venda. Foi fazer um sistema de pré-venda e dizer às pessoas, ok, eu tenho este livro para fazer, eu não vou conseguir pagar este livro sozinho, o livro vai custar X, vou fazer um desconto, quem quiser ter o livro pode comprá-lo antes de ele ter, e assim foi. Houve montes de pessoas que quiseram ter o livro antes, e então eu consegui financiar o livro através das pessoas que o compraram, ou seja, a pandemia não me conseguiu parar o projeto, nesse sentido, sem os apoios. Do resto, o livro correu bem, depois foi impresso no timing correto, e pronto, sim, neste momento não tenho livros para vender, portanto, mesmo que algum de vocês queira comprar, já não há. Luís, isso foi claramente um sucesso. Eu pedia só, porque nós vamos ter mesmo que passar, Claro. pedia só que, porque há aqui algumas pessoas que querem obviamente falar um bocadinho mais contigo, o chat é também um espaço paralelo de discussão. Aproveita, sem qualquer problema, obviamente, para divulgares o teu trabalho, Gonçalo também, e obviamente quem aqui estiver interessado no chat poderá obviamente fazê-lo, deverá fazê-lo. O chat é, como digo, um momento paralelo de discussão e de debate, portanto, alimentem o chat à vossa vontade, mas Luís, vou ter mesmo que agradecer-te e que passar agora aqui a palavra ao meu colega de painel, João Cardoso, que vai, digamos assim, tomar as rédeas da discussão. João, força. Ok. Eu quero só fazer aqui uma pequena introdução em relação àquilo que o Luís disse. Eu acho que, Luís, e para toda a gente, tudo isto tem a ver com a pandemia. E só para dar aqui um pequeno chega, eu não sou fotógrafo profissional, eu sou fotógrafo amador, faço isto por gosto pessoal apenas e só, já há muitos anos, mas só por gosto. Tenho uma atividade que é na área da informática, na área da consultoria, ok? E aquilo que eu vos posso dizer é que é transversal a todas as áreas, estas dificuldades que a pandemia trouxe, não é só a nível das artes, e por exemplo o meu filho, a minha mulher já andou no teatro, e o meu filho agora está a ter aulas no teatro também, e nota-se muito que a área mais artística, tanto de performance como também de produção de livros e produção de arte, de pinturas e tudo isto sofreu muito, mas também eu vejo também muito nesta área da prestação de serviços, na área da prestação de consultoria, que efetivamente tudo anda um pouco mais lento, é verdade, e tudo anda um pouco mais resistente a poder enverdar em projetos novos. Abriu-se umas portas, fecharam-se muitas, mas esperemos que agora o ano 2021 seja um ano de arranque, e 2022 seja o ano da consagração, da recuperação total. Eu tenho aqui um tema, o tema, porque nós quando nós organizamos estes eventos, nosso objetivo também é cada um de nós ter um tema que seja, embora seja coincidente, possa ser um pouco diferente, uma perspectiva diferente daquilo que foi a nossa experiência durante este tempo. E a minha experiência aqui na questão da pandemia foi algo mais de reflexão, ou seja, eu já faço fotografia há mais de 20 anos, fui fazendo espaços mais fotografia, menos fotografia. Curiosamente foi quando o meu filho nasceu há 11 anos atrás que eu comecei a retomar novamente, a olhar para a fotografia de uma forma diferente, e foi precisamente isso que eu estive a fazer. Um bocadinho no segmento daquilo que o Ruben estava a falar há pouco, eu estive a revisitar, e daí o nome da minha sessão, que se chama Arqueologia Fotográfica. Arqueologia Fotográfica dentro daquilo que é os meus confins dos meus discos e dos meus repositórios e
e toda uma panóplia de fotografias que eu tinha, que nunca tinha olhado para elas. Por exemplo, eu tinha milhares de fotografias de telemóvel, dos 4 ou 5 telemóveis que eu tive ao longo do tempo, em que eu fazia backups das fotografias para o computador e nem sequer pensava muito mais nelas. E basicamente agora durante a pandemia tive aqui uma particularidade que foi revisitar tudo isso. E estive a fazer uma coisa que foi um bocado... o meu objetivo inicial era fazer aquilo que o Ruben fez, que era reorganizar o meu arquivo, mas curiosamente ao reorganizar o meu arquivo descobri várias coisas acerca daquilo que eu tinha vindo a fazer nos últimos anos. E descobri coisas engraçadíssimas, como por exemplo, eu tinha cá em casa 2 objetivas que para mim eram fundamentais e que eu usava muito e que praticamente deixei de as usar ao ponto de as ter vendido. Que é as velhas e as tradicionais ultra grande angulares, que nós gostamos muito, né? Eu também gosto muito do ultra grande angular e fazia muitas fotografias com o ultra grande angular, mas depois de revisitar o meu arquivo cheguei à conclusão que mais de 80% das fotografias que eu aproveitava e aquelas que eu considerava importantes eram fotografias que eu tirava de 35mm para a frente, mais de 80%, aquelas que eu guardava. As outras fotografias que eu tirava, porque é diferente, né? Aquelas que eu fazia 40% a 50% das fotografias que eu fazia como objetivo a 16-35, mas 80% daquela que eu aproveitava era daquelas 35mm para a frente. O que é curioso, não é? Também descobri ao mesmo tempo, e foi uma descoberta também que fiz ao longo deste período, isto foram vários meses, né, que eu estive a trabalhar nisto, pontualmente aqui e acolá, e depois de catalogar as coisas como deve ser, cheguei à conclusão que eu tinha um conjunto de fotografias que valia a pena revisitar. Revisitar porquê? Porque, eu não sei se vocês sabem como é que e se calhar um dia fazemos aí uma sessão com isso, dedicada a isso. O Lightroom tem algumas particularidades, nomeadamente cataloga as fotografias com o modelo da máquina, como é que qual foi a focal que tiramos, por aí fora, mas tem outra parte também muito importante, que é as keywords. Okay? E a gente colocando as keywords depois faz alguns relatórios muito interessantes e consegue encontrar coisas muito giras. E basicamente foi essa o meu redescobrir, a minha arqueologia, digamos assim, fotográfica, foi um bocado isto. Foi andar a descobrir que eu, na realidade, tinha material a mais que não precisava de usar, tinha material a menos que necessitava de ter, e tinha também, se calhar, uma forma diferente de olhar para a fotografia. Eu tinha coisas que, sozinhas, isoladamente, que nós naturalmente vamos fazendo ao longo da nossa vida, não significam simplesmente nada, porque são fotografias que nós tiramos espontaneamente e guardamos nos nossos cartões e depois descarregamos para os nossos discos. E depois, a seguir, o que é que acontece? Começo a perceber que ao longo destes 10 anos, e eu estive a reorganizar esse arquivo durante 10 anos, apercebi-me de que tinha fotografias e tinha séries de fotografias que eu nunca tinha olhado para elas, mas que naturalmente ia fazendo-as, quase inconscientemente. E tenho neste momento já planeado pelo menos 3 séries que vou fazer durante o ano que vem, que não vou partilhar antes delas estarem finalizadas, que essa foi outra coisa que eu também aprendi. E que vão ser 3 séries diferentes, muito diferentes, completamente diferentes umas das outras, e que se eu não tivesse feito este trabalho, possivelmente nunca o iria fazer. Estou também, neste momento, numa fase em que estou a tentar criar uma visão consistente das fotografias. Estou a fazer um tratamento específico a cada uma das séries propositado, revendo as fotografias que eu já tinha editado no passado e voltando a reeditá-las novamente, de uma forma diferente. E tem sido uma aprendizagem muito grande. E basicamente, a minha criatividade, digamos assim, se a gente pode chamar criatividade no meio desta pandemia, foi efetivamente olhar para trás. E basicamente com a desculpa de uma reorganização do nosso trabalho, mas ao mesmo tempo recriando alguns trabalhos. Eu tenho, neste momento, posso-vos dizer que ando muito com uma máquina. Eu vou tirar aqui o ecrã virtual para vocês poderem ver, senão não se vê bem. Eu tenho aqui uma máquina
que é a máquina com que eu hoje fui passear com ela, ok? Que é uma máquina que tem uma lente fixa 35mm, que é equivalente a 50mm no grande formato, no formato normal 35mm, ok? Que é uma Fuji, uma 35mm f2. Tenho também este brinquedo, que é uma 100-400, que fui buscar precisamente por causa deste trabalho que eu tenho andado a fazer. E tenho praticamente, neste momento, desculpa, entrou uma lente pelo goto. Eu tenho praticamente 80% das fotografias, todas feitas com esta 35mm ou com esta 100-400. E basicamente não uso quase mais nada. Tenho também uma 50mm para full frame, mas que para já vai ficar parado em casa. E isto foi uma das consequências daquilo que este trabalho do meu arquivo me levou a fazer. Neste momento posso-vos dizer que faço muito menos fotografia, aproveito muito mais fotos e efetivamente estou numa fase diferente, digamos assim, daquilo que é o meu trabalho a nível de fotografia propriamente dita. Tenho aqui uma coisa também que posso-vos mostrar, que é uma pequena imagem que eu vos queria mostrar. Eu vou-vos mostrar agora aqui neste momento, que é esta imagem que aqui está. Quando vocês estiverem a ver... Não estamos a ver nada. Não estão a ver? Não estamos a ver nada. João, eu relembro as regras da gerência, o product placement depois tem consequências, ok? Não é? Mais a mais com representantes de certas marcas presentes aqui hoje. Portanto, temos de ter algum cuidado com essas coisas, ok? Sim, senhora. Então é assim, eu queria-vos mostrar esta fotografia, porque esta fotografia é uma fotografia que representa um pouco a criatividade em tempos de pandemia e que também tem sido um bocadinho o meu mote neste momento para a minha própria fotografia, ok? Isto é uma fotografia que se calhar as pessoas que passam em Setúbal devem conhecer. É uma fotografia que está à entrada, é um aviso que está à entrada de uma loja em Setúbal. Esta fotografia podia ter ficado por aqui, não é? E a originalidade da pessoa da loja podia ter ficado por aqui. No entanto, a pessoa que decidiu fazer este stand decidiu ir um pouco mais longe. Decidiu reforçar a mensagem acerca de que realmente era importante alguém esperar pela pessoa naquele sítio, mas não fosse isto suficiente, ainda colocou mais algo de diferente e original para que as pessoas tenham mesmo a certeza que é para aguardar. E no final das contas, acho que isto ainda não foi suficiente, porque no final ainda delineou o sítio certo em que a pessoa tinha que estar à espera. Isto para vos dizer o quê? Para vos dizer que a pandemia, de certa forma, também funcionou um pouco assim comigo. Eu tinha muito a tendência de olhar para a primeira situação que nós tínhamos aqui, que era o chapéu em cima da escada, com o aviso e um bigode, a pedir às pessoas para aguardar naquele sítio, mas o facto de também ter a pandemia acontecido fez-me olhar para aquilo que é a minha fotografia e o meu arquivo de uma forma muito mais abrangente e muito mais alargada, e de ter uma imagem um pouco mais aérea, como se costuma dizer, daquilo que é a nossa fotografia. E, de certa forma, isto também criou aqui em mim, mesmo sem sair de casa, uma forma diferente de olhar para a minha própria fotografia e de fazer fotografia. Olha, João, queria-te fazer uma pergunta. Força. Se esta paragem forçada tivesse acontecido há 5 anos, achas que tinhas tido a mesma atitude de ir à procura do teu arquivo, ou nessa altura se calhar não pensavas nisso? É capaz de ser um bocado complicado dizer que sim. Eu, por um lado, gostaria de dizer que sim, mas por outro, acho que eu fui muito influenciado também por outras pessoas e fui muito influenciado também por aquilo que vi
outras pessoas a fazer. Isto nós temos que, eu pelo menos não tenho qualquer tipo de pretensão de dizer que inventei agora uma forma diferente de olhar para a minha fotografia, de olhar para o arquivo e essas coisas, e arqueologia fotográfica. Isto não é nada original. Isto surgiu basicamente porque eu efetivamente comecei-me a interessar e comecei a estudar um pouco mais fotografia, comecei a estudar um pouco mais a história da fotografia, vi alguns documentários que me marcaram bastante e depois eu poderei partilhar alguns links desses documentários, que são documentários fantásticos, não só de fotografia de rua, como também de fotografia de paisagem e de natureza, que é agora uma paixão mais recente que eu tenho, e por isso é que comprei aquela objetiva A100-400, precisamente neste contexto da fotografia de paisagem, por isso é que eu tenho esta Fuji pequenina, precisamente por causa da fotografia de rua, e durante esse período em que tive, digamos assim, a estudar mais a fotografia, a história da fotografia, comecei a ver uma coisa muito interessante, que foi a forma como olhar para as fotografias do passado e olhar para aquilo que é o trabalho do passado pode influenciar e pode inclusivamente mudar a nossa perspectiva daquilo que é o trabalho de um fotógrafo, o trabalho de alguém ao longo do tempo. E isso despertou a minha curiosidade acerca do meu próprio trabalho, porque lá está, como fotógrafo amador, e eu não tenho qualquer tipo de problema em dizer isto, eu sempre fui muito desorganizado, sempre fui muito gosto muito de tirar fotografia, acho um aborrecimento muito grande arquivar, arrumar, tratar, organizar. Para mim isso sempre foi aquela parte que eu não gosto, porque me obriga a estar no computador, e eu já trabalho o dia todo no computador, por isso que me devem imaginar, estar ao frente do computador não é propriamente a coisa mais espetacular do mundo, para quem trabalha o dia todo, sentado numa secretária, e por isso, efetivamente, durante muitos anos nunca olhei para isso. Mais recentemente comecei a olhar para isso e comecei a dar mais importância a essa parte, e em vez de tirar, se calhar, 2.000 fotografias no fim de semana, tiro 100 ou 200, e já tenho tempo para olhar para essas 100 ou 200 fotografias, uma por uma, já tenho tempo para as escolher e para as organizar, digamos assim. E foi um bocado isso, foi isso que aconteceu este ano. Acredito que se calhar há 5 anos atrás, se calhar essa temática passava-me um bocadinho à frente. Se calhar não iria fazê-lo da mesma maneira, garantidamente. A minha questão tinha a ver com maturidade, ou seja, há uma altura em que nós começamos a olhar para a fotografia de outra maneira, e este evento deste ano fez com que nós fôssemos forçados a isso, mas se não houvesse essa maturidade, né, para pensar nessa hipótese, provavelmente a pessoa ficava em casa só a tirar fotografias ou açucareiro ou coisa assim. Não é que haja algo de errado com isso. Eu acredito que sim, Mário, até porque, pronto, é assim, uma pessoa pode parecer que não, mas como se costuma dizer, a idade traz-nos alguma sabedoria, como se costuma dizer, no sentido de que começarmos a escolher o que realmente é importante, começarmos a olhar para aquilo que é realmente importante. Eu, para mim, por exemplo, vou-vos dizer, uma das coisas que eu me apercebo cada vez mais, e para mim é cada vez mais importante, e é uma coisa que eu faço cada vez mais, que eu não fazia tanto, posso-vos dizer, é fotografar as pessoas de família, que são coisas nossas, pessoais, que a gente não partilha com ninguém, mas isso para mim é um projeto, e isso se tu falasses comigo há 5 anos atrás, isso para mim era uma coisa que, sim senhor, de vez em quando faço, neste momento já não é o de vez em quando faço, agora faço porque é propositado, é com intenção. É um bocado isto, ou seja, o que mudou para mim, por exemplo, nos últimos 5 anos, ou não digo 5 anos, mas talvez nos últimos 7, 8 anos, talvez, por aí, foi precisamente a intenção. A intenção mudou. E com essa intenção acho que vem também uma certa seletividade, ou seja, começas a ter também a necessidade de poderes dizer assim, não vou fazer de tudo um pouco, vou fazer um pouco, ou seja, um pouco de tudo, vou fazer mais de um bocadinho de cada coisa. E foi isso que fez com que eu acabasse por também ter esta necessidade de voltar a revisitar este arquivo. E eu vou-vos dizer, por exemplo, eu comprei um livro, por exemplo, uma das coisas que me fez também voltar a revisitar o meu arquivo todo foi um livro que eu por acaso mostrei acho que mostrei no nosso último evento, que é o Magnum Contact Sheets. Não sei se vocês conhecem esse livro, mas se não conhecem, recomendo vivamente. É um livro que fala acerca, basicamente, das provas de contacto
dos grandes fotógrafos da Magnum, e o que é que os levou a escolher cada uma das fotografias. E isso despertou uma certa curiosidade a mim também, porque é engraçado, é muito interessante eu pegar numa viagem ou numa deslocação, porque a gente, quando somos fotógrafos amadores, andamos com a família atrás, né, normalmente, ou a maior parte das vezes, e aproveitamos as nossas férias também para também usarmos disso para fazer a nossa fotografia. E foi muito engraçado eu estar a ver as fotografias que eu fiz, por exemplo, há 6, 7 anos atrás, que eu já não me lembrava. E eu disse, pá, mas espera aí, mas esta fotografia aqui até é interessante, porque é que eu não a escolhi? Não a escolhi porque estava no modo fotografia de viagem. E então, uma coisa curiosa também que já me aconteceu agora mais recentemente, aliás, acho que até já tinha falado contigo, Mário, acerca disto, eu chego de ter fotografias que passam meses em que eu não olho para elas. Eu tiro as fotografias, eu descarrego as fotografias, guardo-as, mas chego a ficar meses sem olhar para elas e vou vê-las meses depois. Mas não é por preguiça, por falta de interesse, é propositadamente. Que sinto que, efetivamente, por vezes, nós, quando vamos olhar para as fotografias acabadas de tirar, damos-lhe uma importância ou não lhe damos a importância devida. Por um lado, podemos dar uma importância exagerada, como também podemos dar uma importância ou minorizar a importância de uma certa fotografia que, vendo, se calhar com olhos de ver, mais tarde, com a cabeça um pouco mais limpa, um bocadinho mais longe da emoção daquilo que foi o ato fotográfico que nós fizemos naquele momento, não é? Normalmente dá-nos uma objetividade diferente. E eu posso-vos dizer que, lá está, estas 3 séries que eu estou aqui a falar e que pretendo fazer durante este ano que vem e que pretendo imprimir, o objetivo é imprimir as séries, cada série vai ter 20 a 25 fotografias, não vai ter mais do que isso, mas estas séries vêm disso. São, grande maioria delas, fotografias que eu não olhei 2 vezes para elas na altura. Passaram muito rapidamente, são aquelas fotos que a gente descarrega, vê, uma por uma, e depois escolhe aquelas 2 ou 3 que são mais importantes naquele momento. Olha, vou partilhar aqui a fotografia do miúdo com a avó, e tenho aqui esta fotografia que até é bonita e tal, vou tratar, mas depois as outras todas passam um bocadinho ao lado. E desta vez, basicamente, tomei para mim própria necessidade de voltar a olhar para as coisas. Ao contrário do Ruben, eu não tenho coragem de apagar nada. Não tenho coragem de reorganizar nada. Ou seja, no sentido de dar uma visão diferente às coisas. Eu guardo tudo. Guardo os RAWs todos, guardo os JPEGs todos, guardo tudo que é original. E, obviamente que isso tem custos, né? Porque o armazenamento custa dinheiro, mas eu, para mim, apego-me um bocado, sou um bocado apegado às coisas e largar as fotografias, para mim, o RAW, mesmo quando a fotografia está desfocada, muitas vezes eu guardo-a, porque às vezes pode ser uma boa fotografia de transição. Olha, não sei essa parte de RAW desfocado, porque é interessante isso que tu dizes, João, acerca de guardar tudo. Eu também guardo praticamente tudo. As únicas coisas que eu apaguei, os RAWs, foi uma série de eventos que não me interessam já e, portanto, podia perfeitamente apagar os RAWs, que não vou voltar a eles. Não apaguei, foi os pegs nessas coisas editadas. Mas repara, acho que há alguma coisa que nós podemos fazer, há fotografias tremidas e desfocadas que efetivamente foram erros, e isso, pronto, sempre são uns 40 megabytes de fotografia ao fim de 100, 200, e eu falo isto porque eu chego a ter 60 gigas ou 70 gigas quando vou para fotografar o Festival de Músicas do Mundo em Sines. Portanto, são toneladas de fotografias que eu tiro, 300, 400 por concerto, e há 60 concertos, portanto é só fazer as contas ao fim desse tempo todo, o que é que isso fica. Portanto, eu depois não tenho tempo para isso, mas efetivamente devia pelo menos apagar os desfocados, os tremidos e todos aqueles que não coisa, porque pouparia espaço. Agora, coisas só por serem antigas, não. Isso acho que não sou capaz, porque é a história, é a evolução, nota-se a evolução. Eu, por acaso, assim, eu respeito muito, e estava aqui a ver a conversa aqui do chat do Luís, e eu acho também, e eu concordo com ele, atenção, porque isto também pode ser um pau de 2 bicos, porque a partir de uma certa altura isto pode se tornar muito rapidamente num arquivo perfeitamente impossível de gerir, e uma pessoa perde-se naquilo que é coisas do passado, e às vezes, eu por exemplo, esta revisão, vou-vos dar aqui um exemplo, só para que não me interpretem mal.
esta revisão que eu estive a fazer do meu arquivo não me passa pela cabeça voltar lá a fazer tão cedo. O que eu agora estou a fazer é diferente. O que eu agora estou a fazer é, já vou fazendo com que o meu arquivo esteja organizado de tal maneira que quando eu queira revisitar, já não vou ter que estar a lamber 10 terabytes de fotografias, como se costuma dizer. E eu acho que é importante, lá está, isto é uma fase, isto foi uma fase que passou agora por mim, que me deu-me aqui um conjunto de ensinamentos acerca daquilo que era a fotografia que eu fazia e acerca da fotografia que eu também quero fazer. E se calhar, lá está, foi aquilo que estavas a dizer, Mário, é um bocadinho a questão aqui da maturidade, de uma pessoa também começar a olhar para aquilo que realmente interessa e pensar naquilo que quer fazer a seguir, porque fazer fotografia sem objetivo nenhum, reagindo, fazendo muita fotografia, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu todos os dias levo uma máquina para a rua, não vou com uma intenção de fazer nada em especial, mas reajo àquilo que me aparece à frente. Mas no fundo, se nós queremos fazer um trabalho que seja minimamente reconhecido, minimamente que nós possamos dizer assim, pá, realmente orgulho daquele trabalho, aquilo é um trabalho consistente, é uma coisa que tem ali um princípio, meio e fim, tem que ser feito com alguma intenção, tem que ser feito com algum pensar. E o meu objetivo aqui também foi um bocado isso, foi olhar para trás, também como uma forma de reflexão, para ver onde é que eu andei, o que é que eu fiz, o que é que me puxava e se realmente tinha ali alguma coisa para que fizesse algum interesse, que tivesse algum interesse para mim hoje. E pronto, e fui agradavelmente surpreendido por algumas coisas que se calhar também na altura não dava muita importância, que agora dou mais, porque também já aprendi mais qualquer coisa, estamos sempre a aprender, não é? E também somos influenciados por outras pessoas, somos influenciados por outros artistas que também nos dizem assim, olha, eu vi as coisas desta maneira, se calhar não vi da mesma maneira que tu, e tu dizes, peraí, mas se calhar aqui há qualquer coisa que realmente é coincidente com aquilo que eu já fiz no passado. E pronto, foi um pouco isso. Daqui para a frente, obviamente que as coisas vão andando para a frente, não quero estar constantemente a olhar para 10 anos para trás, mas foi um exercício que esta pandemia acabou por me permitir fazer e acredito sinceramente que é algo que todos nós, pelo menos é para mim acho que é uma coisa que vale a pena fazer, principalmente no meu contexto, que é um contexto um bocadinho diferente se calhar de outras pessoas, mas que no meu contexto em particular, que era muito fotografar apenas e só porque me apetecia, porque gostava, porque queria fazer qualquer coisa, mas quando quero passar para aquela fase a seguir, foi uma coisa importante para mim, pelo menos. A nível de criatividade, posso-vos dizer que permitiu-me tomar algumas decisões, porque às vezes também temos que ser... A nossa criatividade também depende muito da forma como nós encaramos o trabalho. E simplificar o equipamento, ter menos equipamento, ligar menos ao equipamento também, não ficar agarrado àquela objetiva Zuico OM, do Olympus OM1N que está ali parado na estante e que nós nunca mais usamos, mas que nós não a queremos também, ao mesmo tempo não a queremos desfazer dela, porque, sei lá, um dia destes vou voltar a fazer fotografia de filme. E foi importante tomar essas decisões e a pandemia para mim foi exatamente um momento de reflexão, de arqueologia fotográfica precisamente, olhar para trás e agora, pronto, com base nisso vou olhar para trás, tenho agora o futuro à frente, que espero que seja mais consistente e com mais significado. João, deixa-me só colocar aqui uma questão muito rapidamente e acho que, e também um bocadinho no seguimento, eu tenho acompanhado o chat e agradeço a todos os participantes. Duas questões muito rápidas. Muito possivelmente, fala-se muito naquilo que é também aprender com o erro. E eu, por defeito profissional também, eu dou exemplos dos meus próprios erros ou até eventualmente da evolução e isso... Obviamente que a fotografia ou que o uso da fotografia antiga, entre aspas, datada até a nível técnico, poderá ter algum efeito, já para não falar no legado que eventualmente podemos deixar a quem fica, se acharmos que isso tem de alguma forma alguma validade. Mas eu às vezes tenho muitas surpresas quando faço uma revisitação, digamos assim, por várias razões. E confesso-te que muitas das fotografias que eu possivelmente, algumas que rejeitei e algumas que se calhar mantive, possivelmente o teu tratamento ou a tua visão, pergunto, não terá que ser necessariamente a mesma, não é? Ou seja, poderá haver fotografias que se calhar revisitas e pensas algo que afinal eu próprio eventualmente poderei não perceber ou não ter entendido que isto afinal, aos olhos que eu vejo agora, é bom, ou então aquilo que eu guardei e que pensava que era excelente, agora afinal aos olhos de hoje não é tão bom. E essa revisitação, esse salto, essa dinâmica, essa evolução, chama-lhe como quiseres, muitas vezes tem
tem um efeito pragmático, pelo menos para mim, que é tentar primeiro aprender com os erros, perceber o que é que eventualmente já estava dentro de mim ou porque é que fiz aquelas imagens, e aqui a pergunta muito prática é, eu falo de mim porque é o exemplo que eu tenho mais presente, que é, eu nos últimos 2 meses apaguei perto de 30 mil fotografias, ou seja, cerca de quase 500 gigas de imagens que foram apagados. Obviamente não são 30 mil fotografias, como é evidente, não é? 30 mil fotografias apresentáveis. A questão é, e se tivessem sido, não é? E se tivesse havido ali alguma hipótese de o ser? Eu comungo aqui, para terminar, um bocadinho a opinião do Luís, que é, eu quero encontrar, ir mais para a frente. Eu tenho sempre aquela postura que é como estratégia criativa e respondendo ao nosso próprio tópico, para as pessoas perceberem onde é que eu me posiciono também, tentar fazer mais, tentar fazer melhor, tentar reposicionar-me com aquilo que eu já fiz, ok, mas tentar encontrar outras coisas. Porque inevitavelmente nós acabamos ao ler muito, ao ver muitas imagens, ao consultar muitos livros, ao ler muita coisa, acabas por perceber que afinal não inventaste nada, não é? Ou não estás propriamente a gostar de uma coisa que ninguém já viu, porque basta isso, ou Elliot Porter, ou John Stennis, todos aqueles que no início do século XX começaram a perceber que a natureza, ou que a urbe, ou a própria selfie, que já existe há muito tempo, mas que só agora as redes sociais online é que as divulgaram, já existiam. E, portanto, como é que tu, de certa maneira, se os guardas, isto é quase um repto, porque se guardas tudo, então reaproveita isso num sentido de ao revisitares, tentares fazer delas outras coisas, ou então tu próprio perceberes o que é que estás a fazer, ou como é que te estás a posicionar. Sem dúvida. Tens algum legado ou alguma linha de intervenção? Olha, eu digo-te e para depois começar, se calhar daqui à palavra algumas pessoas que também possam querer falar um pouco, para não ser aqui um monólogo meu, mas eu posso dizer que é o seguinte, eu aprendi pelo menos 3 coisas no meio deste processo. Uma delas é que, efetivamente, minha Nossa Senhora, que porcaria de fotografias que eu fazia há 5 anos atrás. O que é que eu estava a pensar? Depois aprendi Desculpa, isso pressupõe que agora já fotografas bem, é isso? Calma. Deixa-me falar. Não te ponhas à frente. Estás a sofrer por antecipação, calma. Desculpa. O segundo ponto que eu aprendi foi por que raio é que eu não olhei para esta fotografia na altura, ok? E a terceira coisa que eu aprendi é que realmente eu não percebo nada disto. E efetivamente não percebo nada disto no sentido em que repara, para mim a fotografia nunca foi para mim um objetivo de chegar a um patamar em que eu pudesse dizer assim, eu sou uma pessoa reconhecida pela fotografia, eu sou uma pessoa no mundo fotográfico sou uma pessoa respeitada. Nunca foi esse o meu objetivo. O meu objetivo na fotografia foi sempre ter um escape àquilo que era a minha atividade profissional, ter um escape criativo, porque eu sempre tive essa necessidade. Isto já vem desde os anos em que o meu pai não me deixava mexer na máquina dele e depois um dia deixou, quando eu tinha pai os meus 9 ou 10 anos, que era uma Olympus, e fiquei com isso na cabeça. E então a fotografia para mim sempre foi um escape, sempre foi uma coisa que foi feita dessa maneira, nunca foi com esse interesse. Efetivamente, com o tempo a passar, nós, efetivamente, e falando aqui um bocadinho mais de mim, e com a idade a passar, porque parece que não, eu sou um rapaz bonito, jovem e tal, mas tenho 46 anos, não é? Isto parece que não, tenho muito cabelo, pronto, mas isso é por causa da pandemia também. Tenho estado a tirar fotografia ao meu cabelo durante a pandemia. Por acaso, pronto, mas isso é outra história. E aquilo que eu tenho feito, efetivamente, foi olhar para trás e dizer assim, efetivamente há muita coisa que eu realmente vejo que cometi erros de caracacá, conscientemente ou não conscientemente, na altura não sei, são coisas de há 10 anos atrás, já não me recordo. Houve coisas agora mais recentes que eu realmente me apercebo que, assim, com o conhecimento que eu já tinha na altura, eu devia se calhar prestar um pouco mais atenção. E isso mudou um bocadinho também, lá está, mudou também um bocadinho a minha forma de olhar para a fotografia. Dou-te aqui este exemplo, uma das coisas que me fez tomar decisões, mesmo porque vi que cometia muitos erros, vi que embora gostasse de usar o material, não fazia absolutamente nenhum sentido manter material que não dava-me resultados que eu gostasse depois de os ver, não é? Uma coisa é gostares de fazer fotografia, gostares de material, isso é muito fácil para nós, os entusiastas de material, que nós, comprar material para nós dá sempre aquela pica de, olha, uma lente nova, uma máquina nova, vou experimentar e vou tirar aqui umas fotos e depois, mas isso é um bocado isso.
E eu fiz ao contrário agora. Posso dizer que neste momento a objetiva mais grande angular que eu tenho é 28mm. Não tenho nada para trás disso. Eu tinha uma 16-75 Zeiss da Sony e tinha uma 10-24 na Fuji. Vê bem, tenho dois sistemas diferentes e tinha as duas objetivas exatamente iguais para os dois sistemas diferentes e eu vendi as duas. Eu neste momento não tenho nada desse tipo. E porquê? Porque efetivamente cheguei à conclusão de que efetivamente estava a usar o material da forma errada. Estava a usar o material apenas só porque estava a fazer material, mas não estava a ter intenção naquilo que estava a fazer. E é um bocado isso, é um bocado essa evolução natural das coisas que eu acho que quando nós queremos melhorar o nosso trabalho, temos que desprendermos disso. Há quem se desprenda das fotografias, que as apaga, por exemplo. Damos aqui alguns exemplos. E com toda a legitimidade, e acho que faz muito sentido, atenção, se calhar um dia também vou fazer a mesma coisa, mais para a frente, ainda sou muito apegado às coisas, se calhar não vou fazer tanto isso agora, mas eu comecei-me a desapegar um bocadinho mais do material e neste momento tenho duas lentes que uso muito, que é a 50mm perdão, e a 100-400. Comprei uma objetiva apenas e só porque quero ter uma objetiva mais genérica, uma zoom maior, começa nos 28mm, acaba nos 200, apenas e só para uma questão de se um dia quiser passear e de viagem não ter que andar carregado com muito material, mas não sei se vou usar muito esta objetiva também, vamos ver, daqui a um ano, e focar-me um bocadinho mais na fotografia propriamente dita. Posso dizer-te, por exemplo, que hoje mesmo fui a Setúbal, meu filho anda em aulas de teatro, e enquanto ele esteve na aula de teatro durante uma hora, eu fui fazer algumas fotografias com a intenção de complementar uma das séries que estou a fazer. Uma série que, curiosamente, começou para aí há 8 anos. E eu não sabia que tinha essa série. Ok? Sube há 3 meses atrás, basicamente. No verão, quando estava a fazer estas escolhas e estas seleções. Daqui para a frente, obviamente que eu acho que nós, e eu sou uma pessoa que nesse aspecto, gosto de pensar que sou um pouco humilde nesse aspecto, eu acho que ainda tenho muito que andar, ainda tenho muito que aprender, ainda tenho muito que errar, e há uma coisa que eu tenho a certeza, Ruben, ninguém aprende a fazer bem, não é? As pessoas aprendem quando erram e quando conseguem perceber onde é que erraram e tentar melhorar. Essa é a minha forma de ver as coisas. Aliás, na minha área de engenharia é exatamente assim que as coisas também acontecem. As pessoas, quando tudo corre bem, as pessoas ficam muito confortáveis. Quando alguma coisa entra em stress ou entra em default, ou quando há o erro, aí é que as pessoas aprendem a lição mais valiosa, que é como não voltar a cometer o erro. E isto é um processo evolutivo. Eu acho que até que, enquanto conseguir mexer numa máquina, acho que nunca vou deixar de errar, sinceramente. Okay, João, temos aqui um Modesto. João, agora passas a palavra. Força. Agora falamos dois ao mesmo tempo. Exatamente. Então, temos aqui uma intervenção pedida já há uns minutos, que é o Modesto. Está bem? Ok. Modesto, força nisso. Passa-te a palavra. Atenção ao áudio, Modesto. Estás desligado o microfone. Ok. Tudo bem. Não, eu acho uma criatividade esta reunião, porque o tema é criatividade e, no fundo, o que se fez foi arqueologia. Não, a única coisa que eu queria dizer sobre estes dois palestrantes é, efetivamente, a organização é uma coisa muito bonita. E, para mim, tirar a fotografia não é só tirar a fotografia. E o processo fotográfico, para mim, enquanto tiro a fotografia, não acaba quando eu chego a casa. Aí começa o processo fotográfico de ter as coisas minimamente organizadas. Quando se olha para trás, para ir voltar atrás, e o Ruben sabe isso, quando ele me pergunta quantas fotografias é que fizemos na Escócia, e eu 2 minutos depois digo quantas fizemos, o que é que fizemos, que espécies é que fizemos e em que dia é que fizemos. Portanto, mas isso é outro tema que provavelmente, como o Ruben já me explicou, provavelmente será um tema que falaremos mais para a frente, noutra altura.
Modesto, muito obrigado. É assim, eu vou-te dizer que, desculpa estar a tratar por tu, mas faz de conta que a gente já se conhece aqui. Eu não gosto de ser você. Eu trato toda a gente por tu, portanto é um defeito Não, é que, de excesso de confiança. já agora, é que eu também, a minha base é informática. Eu comecei, ok. eu comecei a programar em 1968. Pronto, ok. Com um Muito computador, bem. já agora, para divertir o pessoal, a memória desse computador tinha 8K de memória. O meu primeiro tinha 48 capas, era mais evoluído. Mas isso já era outro. Já era outra coisa. Era um grande computador, isto era um computador da empresa. Sim. Era o maior que havia na altura. Modesto, isso não era memória, era uma vaga ideia. Era uma vaga ideia, exatamente. Olha, desculpa, mas era o que havia. E o programa que tinha que haver nos 8K. Exatamente, e funcionava. Mas estava eu a dizer, olha, assim, aquilo que eu aprendi agora nestes últimos anos também, e agora este ano também em particular, é a importância efetivamente do arquivo e de nós olharmos para o arquivo como sendo um bem nosso, ou seja, valorizarmos o arquivo. Eu acho que se calhar isto, para quem faz a fotografia mais a título profissional, em que basicamente acaba por ter que fazer um conjunto de trabalhos, tem que os documentar muito bem documentados, tem que basicamente os catalogar muito bem catalogados, isto se calhar para a maior parte das pessoas que trabalham nesta área já é uma coisa que é perfeitamente natural e é uma coisa que faz parte do trabalho dia-a-dia. Para quem faz fotografia como amador, como eu no meu caso, eu acho que é uma coisa que por vezes passa um bocadinho ao lado. E eu falo por mim, assim, eu sou informático e gosto de ter as coisas organizadas e gosto de ter as coisas bem catalogadas, mas lá está. Como a fotografia para mim era o tal escape que eu fazia e que tentava fazer as coisas de maneira de passar o mínimo tempo possível ao computador, eu durante muito tempo, o Photoshop para mim era converter em preto e branco, mudar os levels, mudar os shadows, os highlights e pronto, está feito. Não fazia mais nada praticamente, tentava não passar muito tempo à frente do computador. Atualmente já olho para as coisas um bocadinho de forma diferente, mas acho que isto tem a ver exatamente com aquilo que o Mário estava-me a dizer, que se calhar há 5 anos atrás alguém viesse-me falar acerca disso e eu não quereria sequer pensar nesse assunto, mas agora já penso e dou muito valor a isso, e efetivamente agora que tive este trabalho e que não o posso perder, agora quero efetivamente começar a olhar para isto de uma forma diferente porque vi o valor efetivo que eu tirei disto. Eu da minha parte, pronto, eu já estou aqui há muito tempo a falar, isto é um monólogo que eu não gosto de monólogos, por isso se calhar aquilo que eu vou fazer agora, vou passar aqui a palavra ao Mário, que ele tem aqui também um tema muito interessante para falar, e dou por encerrar por aqui o meu tema e vamos falando se for preciso, se tiverem mais perguntas depois podemos ir falando mais um bocadinho mais daqui a pouco. Mário, força nisso. Ok, obrigado, João. Ora bem, e agora temos aqui o meu tema, que é ler é o melhor remédio. E porquê? Porque eu também na pandemia também olhei para os arquivos, comecei a olhar para não sei quantas milhares de fotografias que tinha, também tirei fotografias a partir de casa, também fiz coisas criativas com o meu arquivo. No entanto, há uma coisa que também fiz e que recomendo a toda a gente fazer, que é não sei porque é que não me está a aparecer aqui o ecrã. Que também fiz foi ler. Por isso é que o meu tema aqui é ler é o melhor remédio, porque se há coisa que nós podemos fazer e não precisamos de grande coisa além dos olhos e de um livro impresso, é ler. E ler sobre fotografia, sobre arte, sobre imagem é uma atividade que por um lado é entretenimento, por outro lado é enriquecedora. Ora, tenho aqui uns 4 livros que gostava de partilhar com vocês. Começo aqui pelo primeiro, que não vê nada, porque este fundo virtual que eu vou ter que tirar para falar disto e num instantinho já vão ver. Ok. Portanto, aqui tem o primeiro livro. Ok, é um livro muito colorido e o que é que trata? Trata de design gráfico. Ora, design gráfico tem a ver com blocos de texto, blocos de imagem, fotografias, ilustrações, com cores, com formas. Portanto, este é um livro que é da autoria deste sujeito que se chama Chip Kid,
ele tem A Kid's Guide to Graphic Design. É uma piada com o seu nome e a dizer que isto é um livro para crianças. Mas será que é um livro para crianças mesmo ou um livro para pessoas que não percebem nada de design gráfico? Portanto, ele começa a dizer: parabéns, decidiu abrir o livro, embora você não tenha nenhuma ideia acerca do que é. Portanto, Chip Kidd é um designer gráfico que faz essencialmente muitos livros, capas de livros, e este é um livro que, para quem não percebe nada de design gráfico e quer ficar com uma boa ideia, é um excelente primeiro livro. Reparem a diferença da utilização da cor, das manchas de texto, dos tipos de letra. Tudo isto para nos dar uma boa ideia da riqueza, da capacidade do design gráfico, desde a história. Reparem, quando nós, na fotografia, o que é que nós fazemos? Nós colocamos formas dentro de um quadrado, ou de um retângulo, ou até numa máquina panorâmica de algo panorâmico. Portanto, nós estamos basicamente a jogar com formas. Big and small. Portanto, e o design gráfico é isso, jogar com formas dentro de um contentor que são ou as páginas de um livro, ou os limites de um ecrã, ou num póster, ou até daqueles anúncios gigantes que são das paredes dos prédios. Tudo isso, todas essas decisões acerca de cores, formas, tipos, letras, o que é que está lá escrito, são decididas pelo designer gráfico, eventualmente aprovadas pelo cliente. Parem aqui a diferença entre simplicidade e complexidade. Portanto, isto é muito simples. No entanto, para esta mancha de cor e gráfica funcionar, tem que ser muito bem pensado, então fica apenas um caos sem sentido. Ora, os belos pantones, muito mais pantones, ou seja, eu recomendo este livro para vermos, olharmos para tudo o que é feito com outros olhos. Eu acho que os fotógrafos têm que alargar um bocadinho os seus horizontes e pensar noutras coisas. Portanto, e isto foi o primeiro livro. O segundo é um livro de um cineasta. Não sei se conhecem, provavelmente alguns já ouviram falar, do Andrei Tarkovsky. E este livro está em português do Brasil, que é pena, mas é o que há. Provavelmente, não sei se existe edição inglesa, eu preferiria, mas isso é um gosto pessoal. Vou-vos só ler aqui um bocadinho da introdução, para vocês ficarem com uma ideia acerca deste livro. Escusam de ver a confusão do meu escritório. Vou voltar aqui a pôr este, só para ficarem com isto na imagem. Há cerca de 15 anos, ao fazer anotações para o primeiro esboço deste livro, comecei a perguntar-me se valia a pena escrevê-lo. Não seria melhor continuar a fazer um filme atrás do outro, encontrando soluções práticas para os problemas teóricos que surgem sempre que se faz um filme? Por muitos anos, no entanto, a minha biografia artística não foi das mais felizes. Os intervalos entre os filmes eram suficientemente longos e dolorosos para me darem todo o tempo livre que necessitava para refletir. À falta de coisa melhor para fazer, sobre quais seriam exatamente os meus objetivos, quais os fatores diferenciavam a arte do cinema de todas as artes, qual seria para mim a sua potencialidade específica e de que maneira a minha experiência poderia ser confrontada com a experiência e as realizações dos meus colegas. Lendo e relendo livros de teoria do cinema, cheguei à conclusão que os mesmos não me satisfaziam.
e surgiu-me o desejo de refletir e expor as minhas concepções pessoais acerca dos problemas e objetivos da criação cinematográfica. Percebi que, em geral, o reconhecimento dos princípios da minha profissão dava-se em mim através do questionamento das teorias estabelecidas e do desejo de expressar a minha própria compreensão dos princípios fundamentais da arte, que se tornou uma parte da minha pessoa. Portanto, é um livro que eu recomendo. É óbvio que o cinema é uma arte que lida com o tempo, essencialmente, com frames a 24, 25, 60 frames por segundo. É um livro essencialmente de texto. Tem algumas fotografias, mas é uma reflexão muito completa sobre o trabalho de um cineasta. E ao refletir sobre o trabalho de um cineasta, também podemos encontrar aqui algo que nos inspire sobre o nosso trabalho como fotógrafos. Portanto, é um livro que se encontra facilmente e é uma recomendação que eu tenho. O próximo livro é este. Ou seja, 100 ideias que mudaram a arte. Ora, é um livro que tem uma ideia a cada duas páginas. Ora, é um livro muito sintético, mas que sistematiza aqui muito bem questões, ou seja, os breakthroughs, aquilo que a certa altura revolucionou a forma como a arte falou do mundo. Ou seja, para quem já tem um conhecimento bom, talvez não traz efetivamente nada de novo, mas quem não tem assim um conhecimento muito grande sobre a arte e sobre os movimentos e sobre as várias formas, será interessante. Portanto, este comprei numa livraria cá e eu recomendo também como sendo um excelente companheiro. Isto porquê? Porque com um livro e até à luz da vela nós conseguimos enriquecer-nos e melhorar a nossa percepção do mundo. Portanto, lá está, não precisamos de eletricidade, não precisamos de material, apenas precisamos desse livro impresso e de um bocadinho para o ler, degustar e absorver estes conceitos. E, por vezes, não há coisa mais inspiradora do que as ideias ou a concepção que os outros têm. E aqui tenho o último que eu quero falar é este livro. É um livro de um fotógrafo. Não sei quantos de vocês já conhecem o Robert Adams, mas o Robert Adams é um fotógrafo considerado um fotógrafo relativamente convencional, ou seja, é um fotógrafo que não faz fotografias muito espetaculares no sentido, oh meu Deus, que maravilhosa imagem, mas é um fotógrafo excelente e que tem aqui um livro onde tem uma série de artigos que ele escreveu sobre outros fotógrafos e questões da imagem. Vou-vos só, lá está, ler aqui um bocadinho da introdução para vocês terem uma ideia. Este mandei-o vir de uma loja online, já que não está. Portanto, eu vou-vos só ler aqui a introdução, vou traduzir on the spot. Ora bem, embora estes ensaios tenham sido escritos para numa variedade de ocasiões, todos eles têm um assunto recorrente: o esforço que todos nós fazemos, tanto fotógrafos como não fotógrafos, para nos afirmar na vida sem mentir acerca dela e para nos comportarmos de acordo com a nossa visão. Alguns dos factos que encontramos foram perfeitamente gravados numa gravura por Edward Hopper, já que os fotógrafos vivem em todos os tipos de imagens. Uma que mostra uma nova casa isolada
contra uma linha de arbustos. O lado do prédio tem sinais inequívocos. Da parte da frente apenas vemos um pouco. Vemos as janelas e algumas cortinas. E tudo isso indica que a nossa vista está a diminuir. Jean-Luc Godard disse num dos seus filmes acerca da modernidade que o futuro está mais presente do que o presente. Todos nós já experimentámos isso, mas Edward Hopper, e nesta imagem, lembra-nos disso mesmo. E agora vou-vos mostrar aqui a imagem. E com isto queria então terminar a minha intervenção, esperando que tenha-vos entusiasmado um pouco acerca das grandes potencialidades que temos na imagem e nos livros. E com isto, Ruben, passo a ti, porque terminei a minha intervenção. Ok, nós temos aqui uma pequena surpresa para vocês. Surpresa para alguns, penso eu, surpresa não tanto para outros. Eu não sei se vocês estão a par daquilo que foi e que tem sido um projeto que começou no Instagram, um projeto chamado Everyday Covid, um projeto extraordinário de vários fotojornalistas que, de certa maneira, em jeito de resposta à pandemia, resolveram fazer aquilo que fazem de melhor e já há também, como estratégia criativa, um livro. Eu, por acaso, não tive a oportunidade ainda de o ir buscar, mas já está encomendado. Recomendo a todos que o façam, mas ninguém melhor para falar disto do que um dos criadores, um dos mentores que está aqui, que entrou agora mesmo, que é o Miguel Lopes, a quem eu agradeço desde já a possibilidade e a participação in extremis, mas ainda vamos a tempo e eu acho que é de todos vantajoso ouvirmos um bocadinho aquilo que o Miguel tem para nos dizer, até porque o Everyday Covid foi um projeto que começou online no Instagram e agora tem um projeto em livro. Portanto, de certa forma foi aqui um processo engraçado e esta estratégia, digamos assim, criativa, ou esta estratégia fotográfica, penso eu que de certa maneira, por um lado acabou, mas por outro lado algo me diz que estará a começar qualquer outra coisa. Mas sem mais demoras, Miguel, muito obrigado pela participação e presença e força. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Primeiro. Ok. Desculpem só entrar agora e entrar... pronto, é domingo, é um bocado complicado com a família, etc. E só agora consegui entrar. Portanto, também não sei o que é que vocês já falaram ou não, mas eu ouvi o João falar um bocadinho do processo criativo nestes tempos. E eu vou só falar um bocadinho como é que surgiu o projeto. Eu vou-vos só mostrar aqui, se olharem aqui para a minha fotografia, o tamanho do livro realmente é grande. Em termos fotográficos, conta um bocado o que é que foi o primeiro estado de emergência, a primeira vaga da pandemia. E eu e o Gonçalo pensámos começámos a ver o que é que vinha, o que é que estava a acontecer na Europa, principalmente em Itália, e pensámos que essas imagens poderia começar a chegar cá e realmente começou e veio muito rápido. E eu tinha um grupo no WhatsApp onde tinha bastantes fotógrafos, há um que está aqui, que é o João também foi um dos editores do projeto. Eu fui juntando, nós já tínhamos um grupo com 50 e tal pessoas, fomos juntando, acabámos por ser mais de 120 nesse grupo e o projeto no Instagram tem cerca de 119 autores diferentes. E nós durante essa pandemia eu fui metendo muita gente que eu conhecia e todos os fotógrafos conheciam outros fotógrafos, pediam-me se podiam entrar e praticamente toda a gente que me pedia entrava. A certa altura começou a ser um bocado difícil gerir tanta gente
nós criamos um processo de edição, juntámos 8 editores e todas as noites reuníamos, tal e qual como vocês estão aqui agora, reuníamos por Zoom, nós recebíamos as fotos no WhatsApp 2 vezes por dia e depois à noite reuníamos e escolhíamos e o projeto foi sendo construído assim. Não pensámos ao início que poderia dar livro, não pensámos mesmo, mas aconteceu. Quando apareceu o primeiro desconfinamento, vários de nós começámos a trabalhar e era difícil continuar a manter o projeto da maneira que estava e achámos que já tínhamos um registro bastante grande de fotografias. Nós no nosso Instagram temos cerca de 637 posts, mas esse post cada um tem, alguns têm várias, são 10 fotografias, são várias imagens. O livro, só para terem uma ideia, por exemplo, há aqui uma história, isto só para terem uma ideia de como é que o livro está construído, tem algumas páginas em que abre depois assim, e podem ver a dimensão dele, se compararem aqui com a minha cabeça, dá para perceber. Outras histórias depois abrem assim, por exemplo, esta história o fotógrafo retratou a família em casa, desde as aulas de Zoom, às aulas de dança da miúda, à mulher em casa a fazer aulas de ginástica, um bocado daquilo que todas as famílias que têm filhos, praticamente todas as famílias passaram essa nova realidade de ter aulas, de dar aulas aos miúdos por Zoom, as novas realidades. Temos, por exemplo, este por acaso é um trabalho que eu fiz, um dos primeiros funerais que fotografei logo quando começou a pandemia, e neste caso, pronto, não dá muito bem para ver, mas é um funeral de uma rapariga com 33 anos, faleceu de cancro, e no funeral, devido ao Covid, não teve nem sequer família nem amigos. Foi um funeral onde esta foto a mim diz muito, porque foi um momento em que eu estava dentro da carrinha a fotografar o caixão a sair, e depois eles puseram o caixão nesta plataforma, e eu vi que eles próprios recuaram e eles próprios fizeram o tal minuto de silêncio, e foi a última homenagem que esta rapariga teve. Ela não morreu de Covid, só que a família não quis estar, porque os pais mais velhos não quiseram estar com medo do Covid, e família também não conseguiram vir, porque já havia muitos, a maior parte da família e amigos estão fora e não conseguiram vir por causa dos aviões, mas também depois, isto também, a fotografia tem muito a ver com o acesso que nós temos. Essa funerária deu-me acesso e eu fotografei também a parte dos funerais, já funeral Covid e já os procedimentos, em que há aqui uma fotografia em que os empregados da funerária têm o corpo, e a última coisa que fazem antes de fechar o corpo é despejar 5 litros de lexívia lá para dentro do caixão. É uma coisa que, pronto, como assim um bocado. Entre isto temos todo o tipo de histórias. Eu acho que todos os fotógrafos que participaram nisto sentiram que, apesar de estarem fechados em casa, e apesar de haver muitos fotógrafos e fotojornalistas que estão em situações altamente precárias, sem trabalho, e há outros fotógrafos que viviam de casamentos, de eventos, isso tudo parou, mas continuaram a fotografar em casa, continuaram com esse processo criativo de fotografar em casa, de fotografar, nem que fosse à janela. Nós temos aqui uma foto, ele estava à janela e alguém reparou que havia uma bandeira de Portugal no chão, completamente molhada, e tirou uma fotografia. Essa fotografia está no livro, porque acho que significa muito. Acho que tem significado, e acho que as pessoas, praticamente todos os fotógrafos que estiveram no nosso projeto, tentaram dar o seu melhor, independentemente de estarem fechados em 4 paredes, e isso foi espetacular. Depois chegámos a um ponto em que achámos que poderia dar um livro, e este livro excedeu qualquer expectativa que nós tínhamos. Aliás, eu quando recebi o livro, nós, a maior parte das reuniões que tivemos com a gráfica, etc., e todo o trabalho que fizemos foi por Zoom também, e tivemos uma reunião presencial com o gráfico, e quando eu recebi o livro na mão, primeiro foi o outro, o Gonçalo, que recebeu, ele fez o mesmo que eu, que foi pôr o livro ao lado da cabeça para percebermos a dimensão do livro, e
mas está espetacular e acho que, além da fotografia, é um documento histórico. Miguel, deixa-me só para fazer aqui uma passagem rápida. Falaste do processo da estratégia toda criativa e tudo mais, e dos fotógrafos que fizeram parte. Inevitavelmente eu tenho que fazer aqui uma ponte com o João Almeida, que estava aqui caladinho e com a sua câmara desligada, pelo menos foi agora que eu ouvi. João, fazendo conta que não está aqui o editor Miguel Lopes, como é que foi produzir para uma estratégia que não sabia muito bem o que é que ia dar, mas que ao mesmo tempo obrigava-te a produzir de uma forma diferente? Ou seja, de forma é que a estratégia ou que a criatividade aqui foi importante para continuares a produzir fotograficamente? Ora, estão-me a ouvir? Só aqui eu estou com a minha câmera. Sim. Eu vou ser sincero, no meu caso pessoal, em especial nos primeiros 3 meses da pandemia, aliás, nos 3 meses do estado de emergência, que é o que mais ou menos o livro cobre, eu fotografei muito pouco, porque, ou seja, na primeira semana, 2, 3, comecei a fotografar em casa, mas depois, quer pelo trabalho que tinha, e já alguém disse isso hoje, também acabei por ter mais trabalho, e depois todo este processo, não me roubasse muito tempo, mas era mais uma coisa que estava ao colo, e nós, Miguel aqui não disse, mas nós, ou melhor, o Miguel disse que todos os dias reuníamos, mas nós tínhamos reuniões de Zoom que chegava às 2 e 3 horas à noite, muita conversa de fotografia, ou seja, a conversa muitas vezes fluía para várias coisas da fotografia, mas pronto, era muito tempo e estava com tanta coisa em mãos que nem sequer, sinceramente, tinha capacidade para apanhar coisas e olhar. E só comecei a fotografar, na verdade, quando se começou a desconfinar. Agora, por outro lado, foi giro ver tudo o que ia chegando. E é assim, nós recebemos, ou seja, foram publicadas cerca de 1000 e poucas fotos no Instagram. No total, ou seja, de submissões, não, assim, eu diria que se calhar umas 5 a 10 mil fotos que em 3 meses nós recebemos. Ou seja, nós conseguimos ver muita coisa. E fomos vendo muita coisa e fomos vendo como é que cada pessoa estava a reagir, cada uns com coisas mais pequeninas, mais de detalhe, mais dos miúdos a experimentar a máscara, que é uma das fotos que está no livro, até às coisas mais... Porque, assim, no fundo, o trabalho do Instagram e do livro, no fundo, são três vertentes, que é a malta que estava a trabalhar de fotojornalistas e estava a fazer o seu trabalho, e muito que está no livro e no projeto vem do trabalho direto das pessoas que estavam em serviço. As pessoas que foram atrás de algo, se calhar fora da agenda, fora do que lhes era alocado, mas iam atrás de coisas da pandemia, ou então fotografar em casa. E aquele exemplo que o Miguel mostrou há pouco, daquele ensaio fotográfico do Rodrigo Cabrita em casa a fotografar a família, que está brilhante. Mas em qualquer uma destas vertentes fez coisas muito, muito engraçadas e muito... pessoas, em especial quem estava mais limitado em termos de confinamento, do que é que podia fazer, e muita gente a fazer aquilo que podia com o que podia. E isso foi muito engraçado, e ver gente um bocadinho ir atrás das coisas, mesmo alguns estando em casa, mesmo só fotografando da varanda, mesmo nós temos pessoas que mandaram fotos quase sempre da mesma varanda ou da mesma casa, mas umas melhores, outras se calhar, pronto, aquilo já era mais repetitivo, mas sempre à procura de qualquer coisa. E isso acho que foi uma coisa muito gira, de ver, ir acompanhando isso e todos os dias estar a olhar para isso. Obrigado, João. Deixa-me, Miguel, fazer-te aqui uma pergunta que eu não resisto, ainda que tenha aqui, não é uma maldade, mas é mesmo uma curiosidade, eu acho que a maior parte da audiência vai perceber. Enquanto editor, digamos assim, como é que foi gerir, não queria usar a expressão, mas as vontades, digamos assim, destes fotógrafos todos? É assim, por isso é que eu também, quando eu e o Gonçalo percebemos que havia, para já nós nunca pensámos que tanta gente quisesse participar. E eu vou ser sincero que quando isto começou a sério, houve muita gente que eu me esqueci. Porque estava muito... Pronto, porque assim...
isto começou a exigir bastante de nós, havia muitas horas à noite, já estava muita gente, eu continuei a trabalhar, trabalhava 15 dias e estava outros 15 dias em casa, e pronto, além de todo o trabalho que tinha. Em relação a isso, nós tivemos de criar regras, porque nós ao início demos o acesso do Instagram a toda a gente. Duas coisas aconteceram. A primeira foi que ao fim de 2-3 dias tínhamos quase 500 fotos no Instagram, o que era uma coisa patética. Pronto, era impossível acompanhar. Depois tínhamos fotos que achámos que começou, primeiro, ou seja, nesses 3-4 dias começaram logo a aparecer fotos boas, digamos assim, que nós achávamos que eram boas. E havia outras muito más. Não vou dar o exemplo, mas posso dizer, dar um exemplo parvo, mas a foto do gatinho, pronto, e não quer dizer que não haja uma foto com um gatinho no livro ou no Instagram, mas nós começámos a querer olhar, falámos os dois e dissemos assim, não, isto não pode ser assim, não pode ser porque senão é uma balbúrdia, porque toda a gente queria pôr fotos, depois os 57 rapidamente passaram a sentir qualquer coisa e o Instagram para já não dava e nós criámos um grupo, foi aí que eu chamei o João, chamei malta que estava praticamente parada em casa por causa disto, e então veio o Gonçalo Delgado, que é fotojornalista, o Ângelo Lucas, que é fotojornalista também, o André Nobre, também é fotojornalista, faz coisas para o Observador, o João, que nos ajudou bastante e também fotografa, e o Rui Soares, que é fotojornalista do Público e fotógrafo nos Açores, e o Rui Miguel Pedrosa, que também é fotojornalista do Correio da Manhã, e eu sou da Lusa. E nós criámos, ou seja, estas regras não apareceram logo de início. Nós tivemos isto começou a ser muito rápido e nós tivemos que criar regras e uma coisa que eu disse logo, e disse isso a amigos meus, que foi, se nós não metermos uma foto, não fiquem ofendidos connosco. Nós somos 8, nós às vezes tínhamos discussões, quase não falávamos, ficávamos a discutir uns com os outros e era assim, ok, vamos à votação. Eu gosto, ele gosta, ok, gostamos, então vamos no Instagram. Porque eram muitas fotos, e depois porque também aquilo que, e se calhar vocês fotógrafos agora, se calhar virem uma pessoa com a máscara, ok, é mais uma foto de uma pessoa com a máscara. Ao início as primeiras fotos de pessoas com máscaras, nós em Portugal não tínhamos isso. Portanto, se calhar uma grande foto de uma pessoa com a máscara, e se calhar nós na altura achámos uma grande foto, agora se calhar olhamos para ela, ok, mais uma pessoa de máscara. E tivemos de ir esse processo de edição, há muita gente que levou a mal. É assim, eu no meu caso, sou editado desde que entrei na Lusa. Desde que entrei na Lusa, que o primeiro serviço que fiz, o meu editor disse, olha, dá-me o cartão. E eu tremi por todo o lado, mas eu trabalho há 15 anos na Lusa e é assim que todos os dias, ou seja, hoje em dia já não é tão assim, mas continuo, obviamente, que sou editado. E neste processo tivemos de criar essa edição, e essa edição não era só feita por mim, éramos 8, normalmente conseguíamos estar quase sempre os 8 nas reuniões. Isso, é assim, foi um projeto que foi feito dessa maneira, foi as regras que nós metemos. E eu disse eu e os outros todos também, assim, quem quiser participar, quem participa, quem não quiser não participa. Ninguém está a ganhar dinheiro com isto, estamos aqui para nos divertir, estamos aqui para aprender fotografia, não sabíamos que ia dar livro, não sabíamos onde é que ia o projeto dar, se ia ser um mês, se ia ser 2 meses, até porque as contingências da pandemia nós não sabíamos se ia ser uma semana assim, ou íamos estar 15 dias assim, ou o que. Tudo era... Isto tudo foi um processo de passo a passo, noite a noite. Uma vez era uma regra que aparecia, depois aparecia outra regra porque aquela regra já não dava, e é assim, quem quis participar, participou. Quem não quis participar, amigos na mesma. Houve quem participasse no projeto e não tem fotos no livro, porque é tal coisa, se eu tiver mandado uma foto para o projeto de uma pessoa a limpar uma rua, mas se eu, no caso de nossa escolha do livro, olharmos e tivermos 10 fotos melhores que essa, obviamente que essa foto não vai entrar, independentemente de ser do fotógrafo A ou B que só mandou essa foto, e se não for essa foto posta no livro, não vai ter fotos no livro. Quando isto começou a ter a dimensão que teve, tivemos de optar. Isto não era um livro de amigos, apesar do projeto ter sido feito com amigos, e pronto, é assim, eu acho que isso quem tiver o livro na mão vai perceber realmente o que é este livro e o que é que ele pode ser daqui a uns anos,
quando olharmos para trás e falarmos da fotografia da pandemia, porque aquilo que está no Instagram, a gente não sabe se daqui a 1 ano ou 2 ou 3 ou 4 o Instagram acaba, pode acabar. O livro está cá, foi feito, está cá, está impresso, é um documento histórico. Nós comparamos, fizeram-nos essa comparação a nós, não fomos nós, mas quando nós falamos do 25 de Abril todos os anos, o que aparece em todo lado são as fotografias dessa altura. Pronto, e nós, essa responsabilidade foi começámos a, ou seja, passou da brincadeira a uma coisa séria e conseguimos fazer um livro, pá, que acho que está fantástico e podemos ter orgulho que não pedimos um tostão a ninguém, não pedimos 1 euro a ninguém, não pedimos 1 euro para nos fazerem o livro. Nós conseguimos, pronto, temos uma pessoa a trabalhar por nós que nos vendeu um livro que ainda não existia, que estava a ser feito, e nós tínhamos o mínimo de livros para vender, conseguimos vender o mínimo de livros para podermos ter esta edição impressa, e toda a venda do livro é só online, não temos ainda em lado nenhum. Vamos ver se na segunda edição conseguimos pôr numa FNAC ou numa Bertrand ou num Pingo Doce, pronto, whatever. Miguel, aqui muito rapidamente do chat, que é do Luís Afonso. Sobretudo, já tem o livro, eu ainda não, que diz que o livro, de certa maneira, foi um bocadinho jornalístico, ou seja, é um projeto assumidamente jornalístico. Pergunta ele se é sempre, ou se foi sempre esse o objetivo inicial. É assim, eu não posso negar que se eu não tivesse o background e não ser fotojornalista, provavelmente eu e os outros, porque praticamente se calhar só o João é que não trabalha como fotojornalista, os outros 7 trabalhamos como fotojornalistas. Obviamente temos um olhar, isto é aquilo que eu digo, foi este grupo de 8 a editar o livro e a editar o projeto. Se fossem outros 8, ia ser outro projeto completamente diferente. Portanto, isso aí nós temos de escolher, temos de decidir. Isso é um bocado subjetivo ou seja, é aquilo que nós olhamos, e por isso a beleza da fotografia também está aí. Nós todos que estamos aqui, se formos todos ao mesmo sítio fotografar, vão ser todas as fotografias praticamente, não digamos iguais, mas cada um tem o seu olhar, até pela lente que usa, pela máquina que usa, pelo seu background. Portanto, é assim, eu dizer, ok, este é o livro final. É o livro final de nós os 8. Se fossem outros 8, ia ser outro livro completamente diferente. Portanto... Obrigado pela explicação e obrigado pela participação. Eu vou ter que, para cumprirmos aqui os horários, porque já são quase 8 horas, eu vou ter que passar aqui a palavra ao meu colega Mário, que vai aqui só dar-vos aqui uma breve novidade e fazer o fecho, naturalmente. Obrigado por me deixarem falar um bocadinho. Ora, é assim, Miguel. Todos falam. Obrigado. Obrigado nós pela participação. Ora bem, aqui para terminar, olha, eu tenho uma má notícia, também tenho uma boa notícia. A má notícia é que este evento foi o último. Portanto, não faremos mais eventos neste molde. A boa notícia é que faremos mais eventos, mas num molde completamente diferente. Nós os 3, o Ruben, eu e o João Cardoso, mas em janeiro desvendaremos quais serão esses moldes. E com isto quero agradecer a todos a vossa presença. Muito obrigado por terem vindo aqui falar um pouco connosco e ouvir o que tínhamos para dizer, e esperamos ver-vos em janeiro no novo espaço que nós vamos criar. Obrigado a todos e uma boa noite. Saúde para todos e umas boas entradas, ok? Muito obrigado a todos pela participação. Estamos falando e fotografem dentro de casa ou fora de casa, ok? É isso mesmo. Muito obrigado a todos. E leiam. Até janeiro e boas festas a todos, com saúde. Obrigado. Principalmente com saúde. Sim, boas festas e bom Natal e boas entradas. Exatamente. Boas festas e bom ano. Obrigado. Um abraço. Olha, lindo. Há sempre um momento especial para o fim, que é uma criança a despedir-se. Deixa-me só aqui. Ok. Danuno. Meus caros, vamos mesmo fechar, está bem?
Flávio, vamos estar em contacto. O Flávio já foi. O Zé Nuno, basicamente, para variar, deve ter ido à casa de banho. Ou então está a ver de outro sítio qualquer. O Gonçalo ainda está ali com o seu white balance pós quentes. O Zé Nuno, vou basicamente mandá-lo embora. Já foi. Não foi não. Vou removê-lo. Já removi. Muito bom. Bom, meus caros, acho que ainda aqui estão presentes, que são poucos. Gonçalo, um abraço para ti. Obrigado pela participação e pela presença. Tens que decididamente mudar de webcam, porque tu pareces que estás mesmo com white balance totalmente amarelo. Não há hipótese. Ok, Elizabeth também já não está presente, mas era para desejar boas festas também. O Luís Afonso já foi, o Edmundo, o Hélder e o Gonçalo. Obrigado a todos. Um grande abraço, boas festas e fiquem bem, tá bom? Bom Natal.